Olá! Bem-vindo ao episódio 2 da série sobre insensatez. Obrigado por ouvir nossos materiais. Podcast adaptado de artigo de nossa autoria, registrado e publicado em nosso site em novembro de 2016 e atualizado em dezembro de 2022, gerado por voz artificial de alta qualidade. A maioria é insensata e não percebe ou não aceita os fatos. Autores: Wagner Pereira e Ana Carvalho. A grande maioria dos seres humanos são, entre aspas, sem noção, insensatos, incoerentes, imaturos e ou ingênuos para suas idades, posições, atividades e ou status. Por estes e outros motivos, como já disse em outro material desta série, a maioria não tem opinião própria, a Maria vai com as outras, e com isso, facilmente manipulável. Em caso de atividades profissionais, muitos acham que realmente estão preparados, prontos, técnico e profissionalmente maduros para atuar em suas atividades, sem realmente estarem. Não enxergam que foram manipulados e induzidos a acreditar nesta falsa verdade. Especialmente por algumas instituições de ensino públicas, e principalmente, pela maioria das privadas que vendem mentiras e ilusões com seus cursos livres e ou formais de péssima qualidade, altamente ineficientes. A maioria dos seres humanos se acham muito espertos, sagazes, mas na realidade são extremamente ingênuos e na maioria das situações não sabem enxergar os efeitos colaterais negativos da maioria de seus conceitos, decisões, ações e reações. Além disso, existem aqueles que a ganância os deixou cegos, sem percepções, e que acreditam somente naquilo que querem enxergar. Em relação a dinheiro, quanto mais ricos, mais gananciosos, mais querem ganhar e a qualquer custo, não importando as consequências. Cada um por si e mais nada. Inclusive, devido à insensatez, muitos são simplesmente viciados em ganhar dinheiro, nem curtem de verdade os bens que adquirem, estão sempre preocupados em ganhar mais. Há milênios o ser humano se tornou o pior dos animais, e pior exponencialmente a cada década, principalmente devido à insensatez e ou a uma ganância não justificável. Possivelmente desde o surgimento dos seres humanos, em efeito progressivo, crescente e ininterrupto, a insensatez é a geradora, e é gerada por vários fatores, em outras palavras, de forma direta e indireta a insensatez é fonte e consequência dela mesma, da ignorância, inconsequência, irresponsabilidade, imprudência, falta de maturidade, dentre vários outros. Está tudo muito insensato, a economia, as religiões, até a saúde, os relacionamentos de todos os tipos, dos comerciais, parentais, amorosos aos sexuais, os empreendedores, empresários, investidores, mercados financeiros, governos, políticos, leis, o universo jurídico, de direito e justiça, se é que se pode chamar de direito ou de justiça, e todos os outros. Em todos os campos, áreas está faltando maturidade, visão, sensatez e coerência. O ser humano está perdendo completamente o controle, do pobre ao maior bilionário, estão quase todos muito insensatos e inconsequentes. Insensatos não percebem, não sabem ou não aceitam que são. Devido a diversos fatores, em especial, imbecilidade, ignorância, desconhecimento e imaturidade, a maioria dos insensatos não percebem, não enxergam, não sabem, e quando sabem, não querem ou não aceitam os fatos que comprovam seus relativos altos níveis de insensatez. Tudo passa de geração para geração, através da criação, dos pais, escolas, professores, amigos, colegas e principalmente através das mídias, da internet e suas submídias. Obviamente isso ocorre de forma inconsciente, sem que o indivíduo perceba. Porém, em se tratando de alguns tipos de referências, influenciadores, direcionadores, como os pais, professores e amigos, pode ser de forma indireta, sem intenção, sem perceberem. Mas infelizmente por parte de vários outros como mídias, influenciadores profissionais sensacionalistas e redes sociais gananciosas, costumam ser de forma objetivada, intencional, maldosa. Com a evolução e proliferação das tecnologias de comunicação, especialmente da internet, de suas plataformas, sites, redes sociais, canais de vídeos e de podcasts insensatos manipuladores e maldosos, a insensatez e seus efeitos colaterais negativos têm se ampliado vertiginosamente. Estes, e principalmente as redes sociais, sustentam, geram e amplificam o nível de insensatez da humanidade de forma exponencial. A própria insensatez e consequentemente grande parte dos atos, práticas, conceitos, decisões e efeitos colaterais negativos dela poderiam ser evitados com uma educação verdadeiramente adequada, eficiente. Mas infelizmente, praticamente nenhum dos que de fato poderia ajudar de forma expressiva e eficiente, tem interesse real em fazê-lo, justamente por também serem altamente insensatos, além de mentirosos, hipócritas e acreditarem somente em suas verdades, que em muitos casos são falsas verdades. A indústria, comércio, banqueiros, economistas, investidores, CEOs, governos, mídias, políticos e alguns outros relativamente mais ricos e ou poderosos, jamais irão contribuir de verdade para melhorar expressivamente o potencial intelectual e diminuição da insensatez, especialmente de países relativamente pobres, ou melhor, de países potencialmente ricos que por conveniência são considerados pobres, pois os citados, em especial os mercados financeiros e políticos, ganham muito com pessoas ignorantes, desinformadas, ingênuas, imaturas, insensatas, sem opinião própria. É expressivamente mais fácil ter enormes lucros e praticar corrupção em povos nestas condições.
Para não ser absolutamente injusto, a maioria destes até faz sim algumas contribuições, praticam ações filantrópicas, porém falsas ou relativamente insignificantes perto do que poderiam realmente fazer. São poucos os que realmente buscam contribuir para a evolução intelectual da humanidade, e a maioria destes que contribuem de verdade nem são tão ricos e ou poderosos. Sendo assim, suas contribuições, apesar de adequadas e verdadeiramente bem intencionadas, ainda são muito pequenas perante as necessidades para minimizar de forma rápida e expressiva o nível de insensatez. Como um dos maiores males da humanidade que leva, reflete ou potencializa muitos outros potencialmente perigosos, se fosse reduzido de forma significativa, muitos outros males como desigualdade socioeconômica, preconceitos, guerras e violências de todos os tipos, seriam reduzidos igualmente de forma significativa, refletindo em outros males menores e gerando povos relativamente mais maduros, conscientes, inteligentes, saudáveis e, claro, consequentemente mais felizes. Devido à grande maioria não saber, não ter ciência, se dar conta, perceber que são relativamente bastante insensatos e que estão piorando cada vez mais por causa de fatores citados anteriormente, a forma mais eficiente para minimizar significativamente este mal é, portanto, através da conscientização. Esta conscientização poderia e deveria ser feita através de abordagem em massa de forma direta em mídias, redes sociais, por filmes, novelas, séries, documentários, reportagens e influenciadores de todos os tipos. Para diminuir os níveis de insensatezes de forma eficaz, é necessário falar, abordar, explicar os termos sensatez e insensatez, falar sobre a relação com bom senso, raciocínio lógico, inteligência, opinião própria, sobre a relação com o conceito de Maria vai com as outras, senso comum, manipulação direta e indireta, positiva e negativa, falar sobre a relação com falsas verdades, falsos conceitos, ideias antiquadas, entre outros termos e conceitos. Claro, que para maior eficiência, deve atingir a todos, do mais pobre ao maior bilionário, do mais jovem ao mais idoso, do mais culto, inteligente ao mais bronco e desinformado. E devem ser falados, abordados em diversos contextos, cenários e situações. Para atingir a todos, deve ser abordado com linguagem complexa, em Oxford, Harvard, Princeton, mas também com linguagem simples e clara para que os menos instruídos e ou analfabetos possam compreender. Claro que também deve ser falado em linguagem que os jovens compreendam. Esta abordagem poderia ser inclusive, e especialmente, pelas mesmas mídias, canais de comunicação que sustentam e potencializam a insensatez. Também seria necessário combater os que ingênua ou maliciosamente, intencionadamente alimentam este grande mal. A grande maioria das pessoas insensatas, sem opinião própria, podem ser facilmente manipuladas, direcionadas tanto negativa quanto positivamente. Portanto, quem tiver boas intenções pode contribuir para diminuir a violência, preconceito e diversos outros males diretamente relacionados à insensatez, direcionando, conscientizando positivamente as pessoas relativamente mais insensatas que não se deram conta deste fato. Com estas ações e abordagens em massa de forma direta, em poucos meses já se teriam os primeiros resultados. Em alguns anos estes resultados seriam significativos, e em 1 ou 2 décadas seriam bastante expressivos, juntamente com a queda dos níveis de outros males sustentados pela insensatez. Obviamente que os que sabem e não aceitam, são relativamente mais difíceis de serem trabalhados. Mas os que não sabem, não percebem, não enxergam, são a maioria, o que possibilita relativos bons resultados já que estes são relativamente mais fáceis de serem moldados. Além dos que não sabem e dos que sabem e não aceitam, tem os que são insensatos por conveniência. Estes não só sabem, como são insensatos de propósito, de forma objetivada para obterem alguns tipos de ganhos, benefícios com a insensatez da maioria. Estes são os piores. Após a maioria se tornar mais sensata, os que restarem serão naturalmente, entre aspas, obrigados a também terem bom senso, pois os cenários, situações e fatos estão contra eles, que agora fazem parte de uma minoria. Para finalizar este episódio, gostaria de, mais uma vez, agradecer por ouvir nossos materiais, e recomendar se ainda não ouviu, para maior compreensão sobre o tema, ouça os outros desta série. Ouça também outros materiais de nossa autoria. E para ampliar ainda mais seu potencial geral, nos acompanhe em nossas redes sociais. Links na descrição. Um grande abraço, e até o próximo. Mensagem para plagiadores. Por vários motivos, todas as obras intelectuais de nossa autoria, incluindo esta, são verdadeiramente registradas. Saiba mais sobre nosso preparo e conhecimento quanto a plágio e roubo intelectual geral em nosso site. Veja também a série de podcasts de nossa autoria sobre este tema.